Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao Instituto Goiano de Direito. O meu nome é Getúlio Castro, eu sou professor de Direito Penal e estou aqui para fazer uma revisão da matéria de Direito Penal com vocês, tudo bem? Vamos lá. Entendendo o direito penal como um todo, dividido em parte geral e parte especial no próprio Código Penal, o que a doutrina estuda na parte geral de direito penal? Normalmente, lei penal no tempo, no espaço, lei penal em relação às pessoas, teoria geral do crime, teoria geral da pena. Esse é mais ou menos o nosso roteiro. Nós vamos passar aí, antes de estudar a lei penal, a doutrina ainda cuida de princípios orientadores, né? Mas como o nosso foco aqui é uma revisão para a sua prova de primeira fase, especialmente, nós não vamos tratar de princípios, nós vamos começar com lei penal. Então, vem comigo. Lei penal no tempo. Nesse ponto, nós estamos falando do artigo 4º do Código Penal. O que o artigo 4º do Código Penal diz? Considera-se cometido crime no momento da ação ou da omissão, ainda que seja outro o momento do resultado. Então, quando nós falamos de lei penal no tempo, nós podemos afirmar que o Código Penal, pelo artigo 4º, adotou a teoria da atividade. Significa dizer que, para o Código Penal, considera-se cometido crime no momento da ação ou da omissão, no momento da conduta, ainda que seja outro o momento do resultado. Então perceba, você vai matar o seu algoz, dá um tiro nele, ele é socorrido e levado para o hospital, morre um mês depois. A pergunta, quando se considera cometido crime? No momento da morte ou no momento do disparo? No momento do disparo, porque é a teoria da atividade. Beleza, prof? Já entendi isso. Teoria da atividade, considera-se cometido crime no momento da ação. Mas como que a prova me cobra isso? Como que isso vem para mim? De uma maneira simples ou um pouco mais elaborada? Vamos abordar as duas maneiras. A maneira mais simples é, te conto uma historinha onde no momento da ação o indivíduo não tem ainda 18 anos completo, não alcançou ainda a maioridade penal. Só que quando o crime se consuma, ele já é maior, já tem mais de 18 anos. E a questão te questiona se esse indivíduo pode ou não pode responder por aquele crime. Tão simples assim, prof, como é tão simples e as pessoas ainda erram? É porque, na verdade, o examinador cria uma cortina de fumaça. Essas questões, elas começam com os seguintes dizeres: fulano, nascido em... E vai te colocar para fazer conta. Fala quando que o fulano nasceu, aí você vai observar na questão que 2 dias antes dele completar 18 anos, ele pratica um crime. Só que esse crime vem se consumar só 3 dias depois. O questionamento é, fulano pode responder pelo crime? Não. Por quê? Quando se considera cometido o crime? No momento da ação ou omissão. No momento da ação, ele era menor de 18 anos, portanto, inimputável. Inimputável, não responderá criminalmente pelos seus atos. Beleza? Essa é a maneira mais direta, a maneira mais simples, muito embora o examinador crie aí alguma distração para que você se perca nessa história. Mas qual que é a maneira mais elaborada, prof? A maneira mais elaborada é quando o examinador envolve um crime permanente. Eu sei, você já está se perguntando, e o que é um crime permanente? Crime permanente é o oposto de crime de consumação instantânea. Nós temos crimes que se consumam instantaneamente e nós temos crimes que a consumação ela é prolongada no tempo, ela é renovada no tempo. Crimes permanentes, portanto, são aqueles crimes que a consumação se arrasta no tempo. São aqueles crimes que a consumação ela não se dá em um instante, ela se prolonga no tempo. O exemplo de manual é o crime de sequestro ou cárcere privado. Perceba, quando o agente sequestra a vítima, esse crime se consumou nesse momento? Sim. Mas e amanhã, quando a vítima continua privada da liberdade?
o crime continua se consumando. E um mês depois, quando a vítima ainda está privada da liberdade, o crime ainda está em consumação. Perceba, um ano depois, quando essa vítima ainda está privada da liberdade, se a polícia descobre o cativeiro, estoura o cativeiro e liberta o agente, a polícia pode prender esses agentes, liberta a vítima. A polícia pode prender esses agentes em flagrante delito? Sim, eles estão em flagrante delito porque o crime ainda está em consumação, por se tratar de crime permanente. Então, crime permanente são aqueles em que a consumação ela se arrasta no tempo, ela se prolonga no tempo, ela se renova no tempo. Um outro exemplo, tráfico de drogas na modalidade ter em depósito. O tráfico de drogas na modalidade ter em depósito é uma espécie de crime permanente. Por quê, prof? Porque enquanto ele tem a droga em depósito, o crime está se consumando. Então, como que acontece? Acontece assim. Chega a droga no setor, ela vai para onde? Vai para a casa do menor. A polícia descobre o que faz? Vai em cima da droga? Não. Olha quando o menor vai fazer aniversário e espera ele completar a maioridade para poder fazer a prisão em flagrante. Então, na hipótese de crime permanente, entenda, na hipótese de crime permanente, se o agente completa a maioridade durante a permanência, ele passa a responder pelo delito. Então imagina que fulano de 17 anos sequestra a namorada e mantém ela em cativeiro. Fulano com 17 anos, quando sequestrou a namorada, o crime se consumou? Sim. E 2 dias depois, continua se consumando. E se no 4º dia ele completa a maioridade e ainda está com ela presa, ele passa a responder por delito. Então, se o agente completa a maioridade durante a permanência, ele passa a responder pelo delito. Então, pode ser que venha uma questão um pouco mais elaborada, que envolva um crime permanente. O que você tem que lembrar? Que se o agente completa a maioridade durante a permanência, ele passa a responder pelo delito. Consegue entender o que eu estou dizendo? Espero que sim, espero que sim. Olha só, eu tenho ainda algumas informações importantes para tratar com você aqui em lei penal. Eu disse para você que o Código Penal adotou a teoria da atividade, considera-se cometido o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que seja outro o momento do resultado. Então o crime acontece no momento da ação e não no momento da consumação. Pode ser que o momento da ação e da consumação seja o mesmo, mas existem casos que a consumação se dá após a conduta. Agora, eu quero te dar uma informação paralela. Cuidado, porque eu já vi questão assim em prova. O crime considera-se cometido no momento da ação ou da omissão, mas a prescrição, via de regra, começa a fluir a partir da consumação. Então, cuidado, se a questão envolve lei penal no tempo e prescrição, você tem que ficar atento. O crime considera-se cometido no momento da ação. A prescrição começa a correr no momento da consumação. Então, naquele nosso exemplo, você sacou a arma, atirou no seu algoz. Ele foi socorrido, levado para o hospital. Morreu um mês depois. Quando se considera cometido o crime? No momento do disparo. Quando que começa a correr a prescrição? Um mês depois, no momento da consumação. E se eu bem conheço a alma do examinador, você vai fazer conta e vai perceber que no momento da ação, o crime ainda não está prescrito. No momento da consumação, o crime já prescreveu. É óbvio que ele vai fazer conta para deixar a questão nesse limite, tá? Muito cuidado com isso. Mais um detalhe, mais uma informação que é paralela, mas que anda junto com esse assunto. Se entra em vigor uma lei penal mais grave, ela pode incidir no caso? Perceba, a gente está cansado de saber
que a lei penal não retroage salvo para beneficiar o réu. Isso é um mantra que você já aprendeu lá na faculdade. A lei penal não retroage salvo em benefício do réu. O correto de falar isso aí, tá? Só para que a gente seja técnico. O correto de falar é o seguinte: nenhuma lei penal retroage como regra. Nem lei penal, nem lei nenhuma. Toda lei no Brasil, ela é feita para ter efeitos ex nunc, efeitos pró futuro, efeitos do momento que ela entra em vigor para frente. Todo efeito retroativo de lei é excepcional. E muitas das vezes tratado na própria lei. Ah, prof, e na lei penal? Não é assim, a regra é que ela retroage. Não, a lei penal também foi feita para ter efeitos pró-futuro. Ela retroage também de forma excepcional. E qual que é a excepcionalidade para o direito penal? Quando ela se mostrar mais benéfica para o agente, para o réu, para quem cometeu o crime. Então, se a lei penal entra em vigor e se mostra mais benéfica, ela pode incidir nos casos pretéritos, nos casos passados. Detalhe, o que retroage para beneficiar é lei penal. O que retroage para beneficiar é lei penal. Lei processual penal não retroage, ainda que traga algum benefício processual para o réu. Mas o que retroage é lei material, é lei penal. Por que eu estou te chamando a atenção para isso? Porque você pode pensar o seguinte: ah não, prof, entendi. O que está no Código Penal retroage, o que está no Código de Processo Penal não retroage. Não, não é isso que eu disse. Não é isso que eu disse. O que eu disse foi, o que retroage é lei penal, lei material. E você tem que ter cuidado com as normas heterotópicas. O que são normas heterotópicas? É o que o nome está querendo dizer mesmo. São normas que estão em um tópico diferente da sua natureza. Portanto, eu estou dizendo norma penal no Código de Processo e norma processual no Código Penal, no Código Material. Existem, é óbvio que sim. Toda norma que trata de prisão no Código de Processo é norma material, porque diz respeito ao direito de liberdade. Então, qualquer alteração nas normas que tratam de prisão ali, a partir do artigo 301 do Código de Processo Penal, são alterações em normas materiais. Portanto, se mostrarem mais benéficas ao réu, elas retroagem. No Código Penal, nós temos alguns artigos que tratam de ação penal. Esses artigos que tratam de ação penal no Código Penal são normas processuais. A alteração nessas normas, ainda que se mostrem benéficas ao réu, elas retroagem? Não. Porque o que é retroage? Norma penal, norma material que se mostrar mais benéfica ao réu, retroage. Norma penal. Sem contar que ainda nós temos alguns dispositivos que são considerados mistos ou híbridos. O que é isso, prof? São alguns dispositivos de lei que contêm parte material e parte processual. Exemplo, o artigo 366 do Código de Processo Penal, que fala que o réu, citado por edital, que não se defende, não constitui advogado, o juiz suspende o processo, suspende a prescrição, determina a produção de provas urgentes e pode determinar, inclusive, uma prisão preventiva. Nesse dispositivo, a parte que fala suspende o processo é parte processual. A parte que fala suspende o curso do prazo prescricional é material. Porque prescrição é norma material. Porque trata do direito de punir do Estado. Trata-se do ius puniendi estatal. Portanto, norma material. Está entendendo isso? Portanto, tem que ficar bem claro para você. O que retroage se for benéfico ao réu? Norma penal. Cuidado. Norma penal. Tudo bem? Beleza. Ainda dentro de lei penal,
Eu gostaria de revisar aqui com vocês sobre a abolitio criminis. O que é a figura da abolitio criminis? Abolitio criminis é a situação em que uma lei penal nova entra em vigor e revoga um crime existente. Lei penal nova que revoga um crime existente. Eu te questiono. Essa nova lei penal é benéfica ao réu? É óbvio que sim. É óbvio que sim. Toda lei penal que revoga um crime existente, ela é benéfica ao réu. Porque nas aulas nós tratamos do seguinte, vê se eu consigo deixar essas nomenclaturas mais fáceis para você. Quando a gente trata de tipo penal incriminador, eu estou falando de um artigo do Código Penal que define um crime. Então, o tipo penal incriminador nada mais é do que um artigo do Código Penal que define um crime. Nem todo artigo do Código Penal define crime, não é isso? Nós temos, por exemplo, o artigo 25 que trata da legítima defesa. Aliás, o Código Penal só começa a definir crime a partir do artigo 121. Então, nós temos tipos penais permissivos, tipos penais explicativos e tipos penais incriminadores. Tipos penais incriminadores são tipos penais que descrevem crime. Para facilitar para você, uma expressão ainda mais simples e autoexplicativa. O tipo penal incriminador nada mais é do que descrição de modelo de comportamento proibido. Olha o que eu estou dizendo. O tipo penal incriminador nada mais é do que descrição de modelo de comportamento proibido. Porque quando você olha qualquer crime, o que está escrito ali no artigo do crime? Uma conduta. Matar alguém. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia, móvel. Constranger alguém a ter conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso. Os tipos penais incriminadores, na verdade, descrevem uma conduta. E quando eles descrevem uma conduta e fixam uma pena, o Estado está te dizendo que é proibido se comportar daquela forma. Então, o que é o tipo penal incriminador, senão a descrição de um modelo de comportamento proibido? É o Estado vindo aqui falando, olha só, tá vendo esse comportamento? Não pode. Pena de 6 a 20 anos. Então, os tipos penais incriminadores são modelos de comportamento proibido. Então, se entra em vigor uma lei nova que revoga um comportamento que era proibido, esse comportamento passa a ser permitido. Então, toda lei penal nova que revoga um crime, ela é benéfica ao réu. Toda lei penal nova que revoga um crime, ela é benéfica ao réu. Portanto, o abolitio criminis sempre retroagirá. A lei penal nova que revoga um crime sempre retroagirá para alcançar os fatos passados. Beleza? Beleza. Isso aí eu tenho certeza que você já sabia. Agora, o que eu não tenho certeza, se você lembra, são dos efeitos da abolitio criminis. Vamos para o exemplo? Olha só. Imagina, vamos tratar do caso do adultério. Adultério, artigo 240 do Código Penal. Foi revogado por uma lei em 2005. Nossa, prof, não é mais crime adultério, agora pode? Não, passa a ser um ilícito civil, mas não é mais conduta considerada crime para o direito penal. Então, olha só, até 2005, adultério era crime. Em 2005 entrou em vigor uma lei que revogou o crime de adultério. Eu quero saber o que acontece com essa galera que estava respondendo por crime de adultério. É isso que eu quero que você tenha atenção. Quais são os efeitos? Imagina o seguinte. Alguém estava respondendo a um processo pelo crime de adultério. Entra em vigor a lei penal nova e revoga o crime. O que acontece com o processo? Ele é extinto. E a pessoa está livre. Beleza. Agora, e se a pessoa, em 2004, foi condenada pelo crime de adultério, essa condenação transitou em julgado e ele está cumprindo pena pelo crime de adultério em 2005 e entra em vigor uma lei e revoga o crime de adultério. O
que acontece com essa pessoa que está cumprindo pena? Olha o que eu estou te perguntando. Em outras palavras, a abolício criminis tem força de desconstituir a coisa julgada? Em outras palavras, é isso que eu estou te perguntando. A abolício criminis tem força de desconstituir a coisa julgada? E aí, eu estou até vendo os processualistas civil falando o seguinte: não, aí não. Coisa julgada para nós é sagrado no civil. Aqui no penal a gente se atenta para o que realmente importa. Então, a abolício criminis, ela vai desconstituir a coisa julgada? Vai. Antes de eu te falar todos esses efeitos, deixa eu fazer um parênteses para te dar um parâmetro aqui entre o que é processo penal e o que é processo civil. No processo civil, dá-se muito mais importância à estabilidade jurídica do que propriamente à justiça da decisão. Olha o que eu estou afirmando, que no processo civil, a estabilidade jurídica é muito mais importante do que propriamente a justiça da decisão. Quer que eu te prove? Olha só, imagina que um juiz, vamos lá, temos que usar a imaginação aqui, porque eu acho que isso nunca aconteceu, né? Porque juízes são seres diferenciados. Mas imagina que, por acaso, um juiz proferiu uma sentença injusta. Se ninguém recorrer, essa sentença vai transitar em julgado? Vai. Passou o prazo do recurso, a sentença transita em julgado. Peraí, prof, e se a gente descobriu que é injusto só depois do trânsito em julgado? Olha só, o código ainda te dá uma colher de chá. Você pode impugnar essa coisa julgada no processo civil? Fala, pode. Através de uma ação chamada ação rescisória. Essa ação rescisória, ela pode ser proposta no tribunal até quanto tempo depois do trânsito em julgado? Até 2 anos. Após 2 anos, se ninguém propôs a ação rescisória, como passa a chamar essa coisa julgada? Pela doutrina processualista, coisa soberanamente julgada. Então, o que é coisa soberanamente julgada? É aquela coisa julgada que não cabe nem mais ação rescisória. Então, perceba, uma sentença injusta, se ninguém recorrer, ela transita em julgado? Sim. Se ninguém propõe a ação rescisória, ela se torna coisa soberanamente julgada? Sim. Ela estabiliza a sentença injusta no processo civil, ela estabiliza. Por quê? Porque lá é mais importante a estabilidade jurídica do que propriamente a justiça da decisão. Vem para o processo penal para eu te mostrar como é que é. Imagina que também faça uma força de imaginar que um juiz em um processo penal proferiu uma sentença injusta contra o réu. Essa sentença, se a defesa não recorrer, ela transita em julgado? Sim. Agora, peraí. E se descobriu a injustiça dessa sentença só após o trânsito em julgado, ainda é possível fazer alguma coisa? Sim. Qual que é a irmã da ação rescisória aqui no processo penal? Ação de revisão criminal. Ação de revisão criminal a ser proposta no tribunal. Beleza, então a gente pode propor essa ação de revisão criminal em até quanto tempo após o trânsito em julgado? A qualquer momento. Não tem prazo. Por que não tem prazo? Porque aqui no processo penal a gente trata de coisa importante. De vida, liberdade, honra, privacidade. Então aqui uma sentença injusta contra o réu, ela pode ser questionada a qualquer momento, porque no processo penal mais vale a justiça da decisão do que propriamente uma estabilidade jurídica. Por que eu fiz esse parênteses gigantesco com você? Para te dizer o seguinte, o peso que a coisa julgada tem para o processo civil é muito menor para o processo penal. Não é o mesmo peso. Então aqui, quando entra em vigor uma lei penal mais benéfica, quando entra em vigor uma lei penal que revoga um crime, que deixa de considerar uma conduta criminosa, ela pode retroagir e desconstituir
a coisa julgada, escuta o que eu vou falar. A abolício criminis, ela extingue todos os efeitos penais da condenação. A abolício criminis extingue todos os efeitos penais da condenação. Portanto, naquele nosso exemplo, quando entra em vigor uma lei que revoga o crime de adultério, o que acontece com aquela condenação pelo crime de adultério? Ela deixa de existir. O nome do réu é retirado do rol dos culpados. O processo é extinto e é extinto também a sua punibilidade. E essa sentença não servirá mais nem para a reincidência, nem para fins de maus antecedentes. Então, a abolício criminis, ela extingue todos os efeitos penais da condenação. E essa sentença não poderá mais ter nenhum efeito, nem no futuro para a reincidência, nem para maus antecedentes. Consegue entender isso que eu estou dizendo? Sim, para fechar essa questão da abolício criminis e da lei penal no tempo. Para fechar, qual é a natureza jurídica? Qual a natureza jurídica da abolício criminis? Vem comigo aqui no quadro, rapidinho. Nós temos, hoje, que a tipicidade penal ela é representada pela seguinte forma. Somatória da tipicidade formal mais uma tipicidade material. Então, nós podemos representar a tipicidade penal hoje por essa forma. Tipicidade penal é a somatória da tipicidade formal mais uma tipicidade material. E o que é isso, prof? Quando eu posso afirmar que uma conduta é penalmente típica? Quando ela for formalmente típica e materialmente típica. Uma conduta penalmente típica é aquela conduta que é formalmente típica e materialmente típica. O que é uma conduta formalmente típica? É aquela conduta que está descrita em lei como crime. E o que é uma conduta materialmente típica? É aquela conduta que ofende o bem jurídico tutelado pela norma penal. Então, para ser considerado penalmente típico, tem que estar descrita em lei, mas não basta. É necessário também que essa conduta tenha sido capaz de lesionar o bem jurídico que a norma protege, ou, no mínimo, colocar esse bem jurídico em real risco de lesão. Então, uma conduta hoje, para ser penalmente típica, tem que ser formalmente típica e materialmente típica. Beleza, prof? E você está me dizendo que a abolício criminis retira a conduta da lei. A abolício criminis é nova lei penal que revoga um crime. Portanto, o crime vai deixar de existir na lei. Então, se não tem mais tipicidade formal, eu não tenho tipicidade penal. Esse seria um raciocínio correto. Então, a abolício criminis, corretamente, seria classificada como causa de atipicidade. Atipicidade. Entretanto, o legislador, que não é nenhum especialista em direito penal, elencou a abolício criminis no artigo 107, tratando a abolício criminis como causa de extinção da punibilidade. Se liga, abolício criminis é causa de extinção da punibilidade. Beleza. Vamos mais. Vamos tratar de conduta. Conduta. Após o estudo de lei penal no tempo, eu quero trazer para a nossa revisão conduta. Conduta é o primeiro elemento do fato típico. Então, ó, o crime tem 3 substratos. O crime tem 3 substratos. Fato típico, ilícito e culpável. Fato típico, ilicitude e culpabilidade. Dentro do fato típico, nós temos 4 elementos. Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Eu estou trabalhando com vocês o primeiro elemento do primeiro substrato do crime. O primeiro elemento do primeiro substrato do crime é conduta. Beleza. A conduta, ela pode se dar
de duas formas. Olha aí, está na sua tela, duas formas de conduta, ação e omissão. Pode voltar para mim. Ação e omissão. A conduta pode ser positiva, por ação, ou negativa, por omissão. Beleza. Conduta por ação não tem segredo. O que eu quero revisar com você é a omissão. Sabe por quê? Porque a omissão, ela se subdivide em outras duas formas. Omissão pura ou própria e omissão imprópria, impura, também chamada de espúria, ou ainda chamada de crime comissivo por omissão. Então a omissão, ela se subdivide em duas espécies, omissão própria ou pura e omissão imprópria, impura, espúria, também chamada de crime comissivo por omissão. Beleza, prof? Vamos lá, me ensina o que é isso aí. Omissão própria é a que você está na cabeça agora. Quando a gente fala de omissão, a primeira coisa que o aluno imagina é o crime omissivo próprio. Porque é o que você entende, é a omissão propriamente dita. São aqueles crimes que estão descritos no Código Penal na forma omissiva. Quando você lê o crime, você percebe que se trata de uma omissão. Porque ela começa, todo crime omissivo próprio, começa com uma expressão genérica. Deixar de fazer alguma coisa. Então, os crimes omissivos próprios, a omissão está descrita no tipo penal. Nos crimes omissivos próprios, a omissão está descrita no tipo penal. Ele vai começar com a expressão genérica, deixar de fazer alguma coisa. Os exemplos, omissão de socorro, lá no artigo 135 do Código Penal, está escrito, deixar de prestar socorro à vítima sob perigo. O crime de abandono material, no artigo 244, lá está descrito, deixar de prestar assistência material a menor sob sua guarda. O crime de apropriação indébita previdenciária, descrito no artigo 168-A do Código Penal, lá está descrito, deixar de repassar à Previdência Social as contribuições retidas dos funcionários. Então perceba, os crimes omissivos próprios, a omissão está descrita no tipo penal. Qualquer pessoa pode cometer um crime omissivo próprio. Diferentemente da omissão imprópria. O que é omissão imprópria, prof? Na omissão imprópria, o crime está descrito por ação e o agente comete ele por omissão. O que é? É isso mesmo que você ouviu. Na omissão imprópria, o crime está descrito por ação e o agente comete por omissão. Como, prof, que ele consegue fazer isso? De uma maneira simples. Alguns agentes foram elencados pela lei, e atribuídos a eles, a obrigação de agir para evitar determinados resultados. Se esses agentes não agem, eles respondem pelo resultado. Então perceba, no parágrafo 2º do artigo 13 do Código Penal, está descrito o seguinte, a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. E aí a lei completa. O dever de agir incumbe a quem? Quando o artigo 13 faz isso, ele elenca 3 grupos de pessoas que têm o dever de agir para evitar o resultado criminoso. Esses 3 grupos de pessoas têm o dever de agir para evitar o crime. Quais são esses grupos de pessoas? 1. Aqueles que tenham por lei o dever de cuidado, proteção ou vigilância. 2. Aqueles que de outra forma assumem a responsabilidade de evitar o resultado. E 3. Aqueles que, com o seu comportamento anterior, criam o risco da ocorrência do resultado. Essas pessoas, elas têm o dever de agir para evitar o resultado. Se elas não agem, elas respondem pelo próprio resultado.
Só para que você vá se ambientando aí, eu preciso que você entenda isso. Essa matéria é muito importante para quem quer exame de OAB, para quem quer concurso. Muito importante. Quem são essas pessoas? Eu vou te dar os exemplos delas. Primeiro grupo, aqueles que têm por lei o dever de cuidado, proteção e vigilância. Quem são esses? Primeiro, os pais. Os pais têm por lei, prof, dever de cuidado, proteção e vigilância? Tem, em relação aos filhos menores. Em relação aos filhos menores, os pais têm o dever de cuidado, proteção e vigilância. Isso está na Constituição e no Código Civil aos montes. Então, os pais, eles têm o dever jurídico de agir para evitar que resultados típicos aconteçam com os seus filhos. Se os pais se omitem, eles respondem pelo próprio resultado. Você quer ver um exemplo que infelizmente é corriqueiro? Vou te dar um exemplo que infelizmente é corriqueiro. Vou começar a falar o exemplo, você já vai saber onde isso vai dar. Olha só, imagina que tem uma mãe solteira que tem uma filha de 13 anos. E essa mãe arruma um namorado. Já sabe onde vai dar, né? Já sabe onde vai dar. O namorado, bully, na menina de 13 anos. A mãe descobre e nada faz, com medo de perder o namorado e a assistência material que ele proporciona para ela. Só que a situação vai ficando tão escancarada que os vizinhos percebem e um deles resolve contactar a polícia. A polícia investiga e percebe toda a situação e prende os dois em flagrante. Ele, por estupro de vulnerável por ação. Ela, a mãe, por estupro de vulnerável por omissão. Porque perceba, ela tem por lei o dever de cuidado, proteção ou vigilância. Portanto, ela tinha o dever de agir para evitar esse resultado? Tinha ou não? Tinha. Ela agiu? Não. Então ela responde pelo próprio resultado. Pelo próprio resultado. Percebe? Ela responde por um crime que está descrito por ação, por omissão. Estupro de vulnerável, artigo 217-A do Código Penal. Ela responde pelo estupro de vulnerável por omissão. Não porque ela praticou estupro, mas é porque ela tinha o dever jurídico de evitar. O dever jurídico de agir para evitar. Se ela não age, ela responde pelo próprio resultado. Pelo próprio resultado. Beleza. Esse é um exemplo para que vocês entendam o primeiro grupo. Então, o primeiro grupo de pessoas, aqueles que têm o dever, por lei, de cuidado, proteção ou vigilância. Então, nesse grupo estão os pais, está a polícia, está o corpo de bombeiros. Todos aqueles que têm, por lei, o dever de cuidado, proteção ou vigilância. Tudo bem? Beleza. O segundo grupo de pessoas, que está aí no parágrafo 2º do artigo 13, são aqueles que, de outra forma, assumem a responsabilidade de evitar o resultado. Eu gostaria só que você entendesse o porquê das palavras do legislador. Quando o legislador vem no primeiro grupo e diz aqueles que tenham por lei o dever de cuidado, proteção ou vigilância. E no segundo grupo ele diz aqueles que, de outra forma, ele está querendo dizer o seguinte, aqueles que não por lei, mas de outra forma, assumem responsabilidade de evitar o resultado. A doutrina chama esse segundo grupo do grupo dos garantes, dos garantidores, aqueles que assumem papel, aqueles que assumem posição de garante. Então, se lá no primeiro grupo eu tenho os pais, polícia, aqui eu tenho babá, cuidador de idoso, segurança particular, salva-vidas. Essa galera que não tem por lei o dever de cuidado, mas de outra forma assumiram esse papel através de um contrato de trabalho, um contrato de prestação de serviço. De outra forma, se colocaram na posição de garantes, de garantidores. Você quer ver como é fácil entrar no papel de garante? Imagina o seguinte, você está lá na cozinha da sua casa,
maçando um pão de queijo. Maçando um pão de queijo, escutando Padre Marcelo Rossi no Rádio Relógio. Não tem esse tipo de mulher, mas não tem mais. Maçando um pão de queijo, escutando o Padre Marcelo Rossi. E aí, sua vizinha bate lá na porta do seu apartamento, fala, vizinha, vou na feira, você olha o Tais pra mim? O Tais é o demoninho, filho dela. O que você faz nesse momento? Fala, olho. Ó, o que você faz nesse momento? Você pula pro papel de garante, fala, olho, pode ir. Nesse momento, você assumiu com ela o dever de garantidora. Você assumiu com ela um contrato de prestação de serviço, de cuidado, gratuito, verbal. Você assume o papel de garante. Nesse momento, você tem que agir para evitar resultado típico. Se você não age, você responde pelo resultado. Quer ver? Ela põe o Tais para dentro, fecha a porta, você continua amassando o pão de queijo e prestando atenção no Padre Marcelo Rossi. O Tais entra no apartamento, dá uma revirada em tudo, sobe na janela, 20º andar, fala, sou o Superman, e pula. Tais is dead. A pergunta é, você, maçando pão de queijo, escutando o Padre Marcelo Rossi, vai responder pelo tazicídio? Sim ou não? Sim, sim. Porque você assumiu o papel de garante. Então você tinha a obrigação de agir para evitar o resultado. Você agiu? Não. Então responde pelo resultado. Você vai falar, ah, prof, mas pera, eu não queria matar o Tais. Se o homicídio é doloso ou culposo, é outra conversa. Mas que você vai responder pela morte dele, vai. Claro que de forma culposa, nesse nosso exemplo. Mas você responde pelo homicídio culposo? Sim. Por quê? Porque você assumiu o papel de garante. Portanto, você tinha o dever de agir. Se você não age, você responde pelo resultado. Pelo resultado. E por fim, aquele terceiro grupo de pessoas, que são aqueles que, com a sua conduta anterior, criam o risco da ocorrência do resultado. Vou te dar um exemplo que você já fez demais. Você vai lembrar agora. Demais. Churrascão com a galera. Tem sempre o engraçadão que fica bêbado e faz o quê? Pega o coleguinha e joga na piscina. Se você pega o colega e joga na piscina e ele começa a afogar, se você não pular para salvar ele, você responde pelo homicídio. Responde pela morte dele. Por quê? Porque você tinha obrigação de agir. Ah, prof, não tinha obrigação de agir, não. Tinha. Sabe por quê? Porque a sua conduta anterior criou o risco da ocorrência do resultado. Portanto, se você não age, você responde pelo resultado. Então, pegou o coleguinha, jogou na piscina, ele começou a se afogar, você não agiu, morreu, você responde pelo homicídio. Homicídio por omissão. Omissão imprópria, impura. Crime comissivo por omissão. Consegue entender isso? Sim. Mais um exemplo, porque esse assunto é importante. Um exemplo abrangendo todos os casos. Imagina que o pai vai com o filho de 1 ano de idade no clube. Aquela cena que você já viu várias vezes. A sunga da mesma estampa. O pai está lá com o moleque. E o pai chega perto da piscina de ondas. Bem na borda da piscina de ondas. E ali, o pai acaba se distraindo com a paisagem do clube, que é muito bonita. E passa um desavisado, acaba esbarrando o moleque cai na piscina de ondas. Nesse momento, o pai vai para poder pegar o moleque, quando ele encosta na água e fala, putz, que água fria, eu não vou entrar aí. Não estraga meu exemplo, não. O salva-vidas que viu tudo acontecendo, olhou o moleque se afogando, viu que o pai não fez nada, falou assim, eu não vou me meter nisso. O moleque está se afogando. O terceiro, que esbarrou no moleque, olhou para o pai, olhou para o salva-vidas e falou, não é problema meu. E o molequinho se afogando. Mas tinha uma quarta pessoa, de coração bom, que estava ali, viu tudo acontecendo, chega lá e fala, tomara que morra, moleque do inferno.
O moleque morre. Molequinho is dead. E aí? E aí? Quem responde pela morte do moleque? De olho no parágrafo 2º do artigo 13. Quem responde pela morte do moleque? Vamos lá. O pai responde pelo homicídio por omissão? Sim, porque ele está no primeiro grupo. Ele tem, por lei, o dever de cuidado, proteção ou vigilância. O salva-vidas responde pela morte do moleque? Sim, porque ele está no segundo grupo. Ele não tem, por lei, o dever de cuidado, mas de outra forma assumiu a responsabilidade, através de um contrato de trabalho, onde ele assumiu a posição de garante, de agir nesse tipo de situação. Se ele não age, ele responde pelo resultado. Perfeito. O terceiro que passou e esbarrou no moleque, responde pelo resultado? Também, porque ele está no terceiro grupo. Ele, com a conduta anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Foi ele que esbarrou no moleque. Então ele também responde pelo homicídio. Agora, e o quarto, que chegou e falou, tomara que morra moleque do inferno, responde pelo homicídio, pela morte do moleque? Sim ou não? A sua resposta é muito simples. A sua resposta é só essa, ó. Não, porque ele não tinha o dever jurídico de agir. Prof, não tem conversa. Ele não responde, porque ele não tinha o dever jurídico de agir. Tinha o dever moral? É outra história. É outra história. Agora, o dever jurídico, ele tinha? Olha o parágrafo 2º do 13. O parágrafo 2º do 13 diz para você. O dever jurídico incumbe a quem? Ele tem, por lei, o dever de cuidar do filho dos outros? Não. Ele assumiu o papel de garante? Não. Ele criou o risco do resultado? Não. Então ele não tem o dever jurídico de agir. Tudo bem? Última informação acerca desse ponto, que é importante. Gostaria que você observasse que o parágrafo 2º do 13, ele diz o seguinte, ó, a omissão é penalmente relevante quando o omitente podia e devia agir. Ó, a lei fala em poder e dever. O dever, ela mesma diz quem tem, porque logo em seguida ela diz, o dever de agir incumbe a quem? E elenca os 3 grupos. Então o dever, ela diz quem tem. Mas e o poder? E o poder? O poder é só no caso concreto que você vai conseguir identificar. Só diante do caso concreto. Porque aí vem na prova para você assim, ó. Ah, o pai estava no barco com o filho. O moleque desequilibra e cai na água. Aí diz o seguinte, ó, o pai, vírgula, que não sabia nadar, vírgula, nada faz. E aí, o pai responde pela morte do menino? Não. Porque ele tinha o dever jurídico de agir? Sim. Mas ele podia? Não. Porque nenhum dever jurídico tem a força de obrigar o sacrifício da própria vida. Então, quando o examinador coloca para você que o pai não foi porque não sabia nadar, é porque ele não podia. Um exemplo que já caiu em prova de OAB. O pai vai na piscina do clube, deixa a filha brincando lá, vai no banheiro. Da janela do banheiro, ele vê a menina se afogando. Ele vai sair correndo para salvar a filha e a porta do banheiro fica emperrada. A filha morre afogada. Eu te pergunto, o pai responde pela morte da menina? Não. Ele tinha o dever jurídico de agir? Tinha. Mas ele podia? Não, ele estava preso. Por isso que a lei fala dever e poder. É de poder e dever. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia. O dever a lei diz quem tem. E o poder é no caso concreto que você vai identificar. Então, sempre juntos, dever e poder. Não adianta um sem o outro, que não dá responsabilidade. Olha o exemplo que a gente tratou agora da piscina. Aquele quarto que chegou e falou, tomara que morra o moleque do inferno. Ele podia agir? Podia. Ele podia pegar o moleque, salvar o moleque. Mas ele tinha o dever? Não. Então é dever e poder. Dever e poder. Eu tinha falado que era a última informação, mas é mentira. Tem mais uma. A última desse assunto. Se liga, porque o dever é de agir e não de evitar. O dever é de agir
e não de evitar. Então imagina o seguinte, o pai está no barco com o menino, o moleque cai na água. O pai pula atrás para salvar o menino. Consegue tirar o menino da água, põe no barco, mas ainda assim o moleque morre afogado. Eu te pergunto, o pai responde pelo homicídio, pela morte do menino? Não. Por que não? Porque ele agiu. O dever é de agir. O pai podia agir? Podia. O pai tinha um dever legal? Tinha. E ele agiu. O dever é de agir e não de evitar. Lembra lá a vizinha que mandou você olhar o Tais? Imagina que você pega o Tais, coloca naquela cadeirinha de papinha, amarra o Tais com aquele cinto de segurança e vai na cozinha pegar a papinha. Só que no tempo que você vai na cozinha e volta, o Tais, que é o Tais, ele consegue se desamarrar e pula da janela e morre. A vizinha responde pela morte do Tais? Não. Por quê? Porque ela agiu. Então o dever é de agir e não de evitar. Quem tem dever jurídico de agir? Quem tem por lei o dever de cuidado, quem assume papel de garante e quem cria o risco do resultado. Esses têm o dever jurídico de agir. Além do dever jurídico, tem que poder agir. Tudo bem com isso? Isso é omissão imprópria. Isso não cai em prova, não. Isso despenca em prova. Se tem uma prova com vocação para direito penal, essa questão de omissão imprópria vai estar lá. Vai ter uma questão de omissão imprópria. Se liga com isso. Tá bom? Beleza. Vamos lá. O que mais a gente vai falar com você? Vamos falar de iter criminis. Posso ir no quadro? Pega daí, Michael. Vou no quadro aqui. Não precisa vir não, vou no quadro mesmo. Olha só. O que você traz da faculdade quando a gente fala de iter criminis? Nossa, eu quase te escutei. Eu imaginei você falando, é o caminho do crime. Isso mesmo. Por enquanto é isso que eu preciso que você saiba. Iter criminis é o caminho do crime. O caminho que a gente percorre na prática de uma infração penal. Esse caminho aqui eu fiz a linha do tempo para a gente traçar o caminho, tá? Esse caminho é dividido em duas grandes fases. Ah, prof, essa divisão não está igual. Porque ela não é igual mesmo, não. A primeira fase é chamada de fase interna. Interna. A segunda fase é chamada de fase externa. Externa. A primeira fase é composta por um único passo, chamado de cogitação. A segunda fase é composta de 3 passos, chamados de atos de preparação, atos de execução e consumação. Então, olha só. Iter criminis é o caminho que o agente percorre na prática de um ilícito penal. Acompanha comigo. Ele cogita o cometimento do crime, e aí perceba, as doutrinas mais aprofundadas, elas chegam a subdividir aqui, ó, a cogitação em três fases, que seria idealização, sopesamento e decisão, tá? Mas para nós basta cogitação. Então, primeiro a gente cogita o cometimento do crime, depois ele pratica atos de preparação do crime, depois ele pratica atos de execução do crime e, por fim, o crime se consuma. Beleza. Mas, prof, por que cargas d'água a doutrina estratificou o passo a passo do crime? Você já se fez essa pergunta? Ah, prof, só para me fuder na prova. Não, não é não. Por que a doutrina fez isso aqui? Ela fez isso aqui para a gente estudar em qual momento o Estado pode pôr a mão nesse cara. A partir de qual momento o Estado pode pôr a mão no criminoso nessa cronologia. Vamos comigo?
Cogitação. O Estado já pode punir aqui? Hã? Claro que não, hein? Claro que não. Graças a Deus, né? Já cogitou cometer um crime? Ah, todo dia, prof, no trânsito. Eu também. Então, cogitação, quem nunca? Cogitação é ato meramente interno do agente. Ato meramente interno, portanto, impunível. O Estado não pode punir ninguém por ato meramente interno. Qual que é o princípio que dá base para isso aqui que eu estou afirmando? Lembra aí, vamos tentar interagir na matéria. Qual o princípio que diz que o agente não pode ser punido por ato meramente interno? Eu ouvi? Princípio da alteridade. Princípio da alteridade. O princípio da alteridade diz que nenhuma conduta será considerada criminosa se ela não extrapola a esfera jurídica do próprio agente. Pelo princípio da alteridade, quando a conduta não extrapola a esfera jurídica do próprio agente, ela não pode ser considerada criminosa. É por isso que suicídio não é crime. Uai, prof, não é não, é porque a pessoa morre. Não. Imagina que ela é absolutamente incompetente. Ela quer se matar, tenta se matar e não consegue. O Estado tem alguma ação contra ela? Não. Por quê? Porque a conduta dela não ultrapassou a esfera jurídica dela. Perceba, o que é crime, lá no artigo 122, é induzir, instigar ou auxiliar que terceiro suicide. Percebe? Olha aí sim extrapola a esfera jurídica do agente. Eu estou auxiliando o terceiro a suicidar. Agora, suicídio em si, não, tentativa de suicídio em si não é crime. Por quê? Por conta do princípio da alteridade, que diz que quando a conduta é meramente interna, não extrapola a esfera jurídica do próprio agente, ela não pode ser considerada criminosa. Então, a cogitação não é punível. Beleza. E quando a gente passa para a fase externa? Na fase externa eu tenho preparação, execução e consumação. A pergunta é punível os atos preparatórios? Eu posso até te ouvir falando assim, via de regra não, mas excepcionalmente pode. Beleza, errou. Porque atos preparatórios não são puníveis. Escuta o que eu estou falando. Atos preparatórios não são puníveis. Nessa hora você está falando, não, prof, pode sim. E quando o legislador cria um crime com os atos preparatórios de outro crime? Aí pode. Você fala, tá vendo? Falei que tinha exceção. Só o que você não percebe é que quando o legislador cria um crime com os atos preparatórios de outro crime, ele transforma esses atos preparatórios em atos executórios do crime próprio. Vamos tentar te ensinar isso aqui. Olha só. Atos preparatórios não são puníveis. Só que em alguns casos, o legislador resolve criar um crime autônomo com os atos preparatórios de outro crime. Você quer ver um exemplo? Ali por volta do artigo 297, 300 do Código Penal, tem dois crimes. Um crime chamado de moeda falsa, que é falsificação de moeda, e um outro crime chamado de petrecho para moeda falsa. Sabe o que é o crime de petrecho para moeda falsa? Comprar maquinismo para falsificar moeda. Mas comprar maquinismo para falsificar moeda não é ato preparatório do crime de moeda falsa? É. Você fala, então, prof, ele não está punindo os atos preparatórios? Eu falo, não. Porque perceba, quando o Estado pune aquele que comprou máquina para falsificar moeda, ele não está punindo esse agente porque ele está preparando a moeda falsa. Ele está punindo esse agente porque ele está executando o crime de petrecho. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte, se não houvesse o crime de petrecho, aquele que compra a máquina para falsificar moeda poderia ser punido? Não.
Quando o legislador cria um crime autônomo, sabe qual é o nome desses crimes que a doutrina diz? O nome desses crimes são crimes obstáculo. Crimes obstáculo. Porque são crimes que o legislador cria para que o agente não chegue no crime fim. Então, quando o legislador cria um crime autônomo, com os atos preparatórios do crime, ele transforma esses atos preparatórios em atos executórios. Percebe? Então, quando o legislador cria o crime de petrecho e o agente compra a máquina para falsificar a moeda, esse agente vai ser punido não é porque ele está preparando a moeda falsa, é porque ele está executando o crime de petrecho. Ele está praticando atos de execução do crime de petrecho. Atos preparatórios não são puníveis. Em 2016, foi criado na lei de terrorismo o crime de preparação de ato terrorista. Sabe por quê? Porque alguns terroristas foram presos preparando o ato terrorista e não puderam ser condenados pelo ato terrorista porque não existia o crime. Porque eles ainda estavam preparando os atos terroristas. Responderam lá por ilícitos administrativos e outros de compra de explosivo irregular e tudo mais. Agora, pelo ato terrorista não puderam ser punidos. Por quê? Porque não existia o crime de preparação de ato terrorista até 2016. Consegue entender o que eu estou dizendo? Então, atos preparatórios não são puníveis. E se você ainda não se convenceu, eu desisto e vou mandar você para o código. Vai lá e lê o artigo 14, inciso 2. O artigo 14, inciso 2, que trata da tentativa, ele diz o seguinte: 14, inciso 2. Disse o crime tentado quando iniciada a execução. É isso que está escrito. Então, alguém pode ser punido, pelo menos a título de tentativa, quando iniciada a execução. Artigo 14, inciso 2. Então, voltando para o nosso quadro. Cogitação, preparação e execução. A partir de que momento o Estado pode pôr a mão nesse cara? A partir dos atos de execução. Só a partir dali. A partir dali, o Estado já pode pôr a mão nesse cara. Beleza. Mas eu queria que você entendesse o seguinte aqui comigo. É verdade que o crime possa se consumar, mas nem sempre, não é? Pode ser que o agente pratique atos de execução e o crime não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. Qual que é o nome disso? Quando o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Tentativa. Tentativa. Uma outra hipótese, após a prática dos atos de execução, é que o crime se consuma. É que o crime se consuma. Agora, pode ser também que o agente pratique os atos de execução e o crime não se consuma por vontade do próprio agente. Oi? Isso mesmo. Pode ser que o agente pratique atos de execução e aqui no meio ele abandona o dolo inicial e evita a consumação do crime. Quando que acontece isso? Quando ocorre a desistência voluntária ou o arrependimento eficaz. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Vamos estudar isso aí? Vem comigo. Olha só. Artigo 15 do Código Penal trata dos dois institutos porque as consequências são as mesmas. O que eu preciso te mostrar? A diferença de um e outro e qual que é a consequência para o agente. Então a doutrina, quando vai estudar o arrependimento eficaz e a desistência voluntária, trata esses dois como tentativas abandonadas. Tentativas abandonadas. Desistência voluntária e arrependimento eficaz são tratados pela doutrina
como formas, modalidades de tentativas abandonadas. Porque o que acontece no meio dos atos de execução em diante? O agente abandona o dolo inicial e o crime não se consuma. Olha que informação, essa informação ela parece tola. Ela parece tola, porque eu já coloquei no quadro para você. Mas ela é muito importante, você vai ver que você vai errar. Essa informação é muito importante. A desistência voluntária e o arrependimento eficaz evitam a consumação. A desistência voluntária e o arrependimento eficaz evitam a consumação. Pela última vez, a desistência voluntária e o arrependimento eficaz evitam a consumação. Se o crime se consumar, você esquece o artigo 15. Esquece. Não é nem desistência voluntária nem arrependimento eficaz. Porque a desistência voluntária e o arrependimento eficaz evitam a consumação. Beleza. Quando que se dá, prof? Na desistência voluntária, o agente começa a praticar os atos de execução e desiste voluntariamente, ainda tendo atos de execução ao seu dispor. Então, na desistência voluntária, o agente inicia os atos de execução e abandona o dolo inicial no meio dos atos de execução e o crime não se consuma. Ele desiste voluntariamente. Você quer um exemplo? Imagina você lá na cozinha da sua casa, sexta-feira, 3 horas da manhã, esperando o seu marido chegar da reunião do trabalho. É óbvio que o celular já acabou a bateria 1 hora dessa, porque não tem celular que aguenta bateria até 3 horas da manhã. Porventura, tem um 38 na sua mão. 38, municiado com 6 munições no tambor do 38. Quando o infeliz passa o pé para dentro, você saca o 38 e bang, dá o primeiro tiro nele. Quando você dá o primeiro tiro, você lembra, putz, segunda-feira vence a fatura do cartão. O que você faz? Desiste de dar outros tiros e o seu marido sobrevive. Isso é desistência voluntária. Você inicia os atos de execução e no meio dos atos de execução, ainda tendo atos de execução ao seu dispor, você desiste e o crime não se consuma. E o crime não se consuma. Ah, prof, pelo que eu respondo? Calma, já te falo. Segura a ansiedade aí. Vamos diferenciar aqui primeiro. Olha só. No arrependimento eficaz, a única diferença que tem é a seguinte. No arrependimento eficaz, o agente esgota os atos de execução, abandona o dolo e pratica uma nova conduta que evita a consumação do crime. Então, o arrependimento eficaz, ele se difere da desistência voluntária só na quantidade que o agente progride nos atos de execução. Na desistência voluntária, o agente desiste no meio. No arrependimento eficaz, o agente esgota os atos de execução e pratica uma nova conduta que evita a consumação. Voltando para o nosso exemplo, o maridão entrou em casa, você sapecou 6 tiros nele, bang, bang, bang. Acertou um, errou outros. Quando você deu o último tiro, você lembrou, putz, a fatura do cartão vence na segunda-feira. O que você faz? Vai lá, socorre o seu marido, leva ele para o hospital. Lá ele é atendido e sobrevive. O que é isso? Arrependimento eficaz. Qual que é o nome disso? Arrependimento eficaz. Tudo bem? Entendemos a diferença de um e outro? Agora deixa eu te contar como que isso aparece em prova para você. Porque não é tão diretamente assim, né? Imagina nesse mesmo exemplo, só para que você entenda o peguinha. Nesse mesmo exemplo, você está lá, 3 horas da manhã, 38 na mão. Infeliz passa o pé para dentro. Você sapeca o primeiro tiro nele, bang! Nesse momento, a sua filhinha, de 2 anos, olha para você e fala, mamãe, não. Você olha enternecida para sua filha e desiste de dar outros tiros e o seu marido sobrevive. E aí? Houve desistência voluntária? Sim ou não? Houve. Houve.
Ah, prof, não foi voluntária. Foi sim. Ela não foi espontânea, mas ela foi voluntária. Ah, não. Ficou ruim demais. Galera, a doutrina traz um método para a gente diferenciar a desistência voluntária da tentativa. Esse método é chamado de fórmula de Frank. O que diz a fórmula de Frank? A fórmula de Frank diz o seguinte: na desistência voluntária, o agente pode prosseguir, mas não quer. Na tentativa, o agente quer prosseguir, mas não pode. Ó, mais uma vez. Na tentativa, o agente quer prosseguir, mas não pode, por circunstâncias alheias à sua vontade. E na desistência voluntária, o agente pode prosseguir, mas não quer. Eu te pergunto, quando você deu o primeiro tiro, sua filhinha disse, mamãe, não. Você poderia prosseguir atirando? Poderia. Mas você não quis. Desistência voluntária. Olha como é diferente. Maridão entrou, 38 na mão, bang, você dá o primeiro tiro. Quando você dá o primeiro tiro, o seu filho de 15 anos pula em cima de você e tira a arma da sua mão. E aí? Isso é desistência voluntária ou tentativa? Aí já é tentativa, porque perceba, você até queria prosseguir, mas você já não pode mais por circunstâncias alheias à sua vontade. Circunstâncias alheias à sua vontade. Beleza? Então, fórmula de Frank para diferenciar. Na desistência voluntária, o agente pode prosseguir, mas não quer. Na tentativa, o agente quer prosseguir, mas não pode, por circunstâncias alheias à sua vontade. Beleza, prof? E aí, pelo que o agente responde? A doutrina diz, pelos atos até então praticados. Eu te digo, para ficar mais fácil, pelo que acontecer. Pelo que a gente responde? Pelo que acontecer. Maridão chegou, deu o primeiro tiro, bang, desistiu voluntariamente. Ele sobreviveu? Sim. Responde pelo que aconteceu com ele. Lesão leve, grave, gravíssima, pelo que acontecer. Só não pode ser a morte, porque senão não tem desistência voluntária. Porque como eu te disse agora há pouco, na desistência voluntária não há consumação. A desistência voluntária e o arrependimento eficaz evitam a consumação. Então, o agente jamais responderá pela tentativa. Sabe por que ele não vai responder pela tentativa? Porque ele abandonou o dolo inicial. Ele abandona o dolo inicial. Sabe qual vai ser a primeira alternativa na sua prova? Tentativa de homicídio. Você marca feliz da vida e fala próxima, porque essa eu já garanti. E não é assim. Na desistência voluntária, no arrependimento eficaz, o agente abandona o dolo inicial e ele só responde pelo que acontecer. Ah, pela tentativa? Não. Pela lesão leve, grave, gravíssima, o que ocorrer? Que não seja a consumação. Tudo bem com isso? Entendemos isso? Isso é muito importante. Vou te dar um último exemplo. Imagina o seguinte. O agente resolve furtar a TV do vizinho. Ele pula lá dentro da casa do vizinho, numa hora que não tem ninguém, pega a TV e leva embora. Só que quando ele chega na casa dele, dá de cara com a consciência externa dele. Quem é a consciência externa de todo homem? É a própria esposa. Quando ele chega com a TV, a esposa fala, que porra é essa? Aí ele fala, não, o vizinho nosso é rico, a gente vai levantar um dinheiro aqui. Ele fala, não senhor, você tá maluco? Volta agora e devolve esse negócio. O que ele faz? Coloca o rabinho entre as pernas, o cão arrependido, e vai lá devolver a TV. Chega lá e devolve a TV pro vizinho, que já estava lá. Fala, ó, bicho, foi mal, foi um minuto de bobeira aqui. Eu acabei vacilando, mas toma sua TV aí, tá bonitinha, não aconteceu nada com ela, não leva a mal não. E vai embora. Só que o vizinho fica desconfiado daquilo, vai na delegacia e relata o ocorrido. E o delegado indicia
esse vizinho pelo crime de furto. Eu te pergunto, nesse caso, houve desistência voluntária ou arrependimento eficaz? Sim ou não? Desistência voluntária ou arrependimento eficaz? Nenhum, nem outro. Por quê? Eu espero que você esteja respondendo. Nesse momento, falando assim, porque o crime consumou, prof. É isso mesmo. Porque o crime consumou. E eu estou te dizendo desde o início dessa explicação que a desistência voluntária e o arrependimento eficaz evitam a consumação. Desistência voluntária e arrependimento eficaz evitam a consumação. Se o crime se consumou, esquece o artigo 15. Esse exemplo é o artigo 16, chamado de arrependimento posterior. Arrependimento posterior. Mas perceba, o artigo 16 tem natureza jurídica totalmente diferente do artigo 15. Sabe o que é o artigo 16? O chamado arrependimento posterior? Nada mais é do que uma causa geral de diminuição de pena. Causa de diminuição de pena. O arrependimento posterior é uma causa que diminui a pena de 1 a 2/3. E ele diminui essa pena desde que o agente observe 3 requisitos. 3 requisitos. Primeiro, tem que ser crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. Crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. Portanto, o arrependimento posterior pode ir para o furto? Pode. E para o roubo? Não, porque tem violência ou grave ameaça. Então, o primeiro requisito, que o crime seja sem violência ou grave ameaça à pessoa. Segundo requisito, para que o agente possa fazer jus a essa diminuição de pena, que ele restitua a coisa ou repare o dano integralmente. Então, o segundo requisito é que o agente restitua a coisa ou repare o dano integralmente. Então, o cara entrou na casa da vítima, subtraiu uma TV e uma bicicleta. Foi lá e devolveu só a TV. Vai fazer jus à diminuição de pena? Não, porque a restituição ou a reparação tem que ser integral. A restituição ou a reparação tem que ser integral. Beleza. Terceiro requisito, que essa restituição ou reparação se dê até o recebimento da denúncia. São 3 requisitos: crime sem violência ou grave ameaça, restituição ou reparação integral até o recebimento da denúncia. Se o agente age assim, ele fará jus, em caso de condenação, a uma diminuição de pena, chamada de arrependimento posterior. Era o caso daquele nosso exemplo? Era o caso daquele nosso exemplo. Então, arrependimento posterior nada mais é do que causa de diminuição de pena, desde que cumprido os 3 requisitos. Desde que cumprido os 3 requisitos. Beleza? Entendemos? Top. Bom demais. Vamos lá. Eu quero usar os nossos minutos finais aqui para tratar com você de concurso de crimes. Concurso de crimes. 3 espécies de concurso de crimes. 3 espécies. Concurso material, concurso formal e crime continuado. Eu estou falando na ordem do artigo 69, 70 e 71 do Código Penal. Concurso material, concurso formal e crime continuado. A melhor maneira de estudar concurso de crimes é fazer 3 colunas no seu caderno para você anotar a diferença entre eles. Porque todas as questões, todas as questões de concurso de crimes, elas querem saber se você consegue diferenciar uma de outra. Então, concurso material, concurso formal e crime continuado, pode pôr na tela para a galera, Michael. O que o examinador quer saber é se você consegue diferenciar as 3 espécies diante do caso concreto. Volta comigo.
Então, olha só. Vamos tratar em 3 colunas, separadamente, concurso material, concurso formal e crime continuado. Primeira informação que parece tola, mas é bom que você se ligue, é que se eu estou falando de concurso, eu estou falando de mais de um. Concurso é mais de um. Quando eu falo concurso de agentes, estou falando de mais de um agente praticando um único crime. Quando eu falo de concurso de crimes, eu estou falando de um agente cometendo mais de um crime. Então, ó, concurso de pessoas, concurso de agentes, eu tenho mais de um agente cometendo um crime. Concurso de crimes, eu tenho um único agente cometendo mais de um crime. E como que esse agente comete mais de um crime dessas 3 formas variadas? Olha só, a primeira diferenciação básica e que já serve para você resolver muitos casos é com o número de condutas. No concurso material, o agente praticando mais de uma conduta comete 2 ou mais crimes, idênticos ou não. Ó, primeira diferença. Concurso material, o agente mediante mais de uma conduta comete 2 ou mais crimes, idênticos ou não. No concurso formal, artigo 70, o agente mediante uma única conduta comete 2 ou mais crimes, idênticos ou não. Olha já a diferença. No concurso material, mais de uma conduta, 2 ou mais crimes, idênticos ou não. No concurso formal, o agente mediante uma única conduta comete 2 ou mais crimes, idênticos ou não. E no crime continuado, o agente mediante mais de uma conduta comete 2 ou mais crimes idênticos. Idênticos. Então perceba, uma diferença simples, singela, já serve para você separar muita coisa. Concurso material, mais de uma conduta, mais de um crime, idênticos ou não. Concurso formal, uma única conduta. 2 ou mais crimes, idênticos ou não. Crime continuado, mais de uma conduta, 2 ou mais crimes idênticos. Então perceba, aqui você já consegue diferenciar. Imagina que você tem uma situação em que tem mais de uma conduta e vários crimes diferentes. Você já sabe qual que é o concurso? Já sabe? Só pode ser concurso material. Porque se tem mais de uma conduta e crimes diferentes, concurso material. Por quê? Porque no formal é uma conduta só e no crime continuado é mais de uma conduta, mas os crimes são idênticos. E se na situação colocada para sua análise, você consegue identificar que os vários crimes foram praticados mediante uma única conduta, você já sabe qual que é o concurso? Já. O único concurso que tem uma única conduta é o concurso formal, artigo 70. Tudo bem? E se você está diante de uma situação em que o agente, mediante mais de uma conduta, praticou 2 ou mais crimes idênticos, você também já sabe qual é o concurso? Não, você não sabe. Você está entre 2. Você está entre o concurso material e o crime continuado. Porque no crime continuado, o agente pratica 2 ou mais crimes idênticos. E no concurso material, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não. Aí a gente precisa trabalhar mais um pouquinho para poder conseguir separar um do outro. Vamos lá. Eu gosto de dar, o João Augusto que gosta disso aí, eu gosto de dar a cena de cada um. Sabe por quê? Porque hoje, quando eu leio a prova, e sempre que tem uma questão de concurso de crimes, as informações, elas saltam às minhas vistas. E é isso que eu desejo para você. Que quando você leia uma situação hipotética colocada para você, que você identifique de plano qual que é a hipótese de concurso. Por quê? Porque elas são muito típicas. A cena de cada um desses concursos são cenas características. Quer ver? Identifica comigo aqui.
No concurso material de crimes, a cena é uma zona. Você olha, você custa contar a quantidade de condutas e a quantidade de crimes. É mais ou menos assim, ó. O agente entra no banco para assaltar o banco, mata o segurança, estupra a gerente, pega o dinheiro do banco, na fuga ele furta um carro e quando ele sai com o carro ele atropela e mata uma pessoa. Percebe? No mesmo contexto, várias condutas, vários crimes diferentes. Eu tenho aí um latrocínio, um estupro, um furto, um homicídio de trânsito. É isso. Quando você lê, a sensação que te dá é assim, meu Deus, que zona. É isso. Então, o concurso material são várias condutas, vários crimes no mesmo contexto. No concurso formal, a cena se torna mais típica ainda. Por quê? Porque é a única cena com uma conduta só. E aí, perceba, ou na sua prova vai virar um exemplo de bomba, ou virar um exemplo com no máximo 2 crimes. Porque perceba, tem que ser artista para conseguir cometer mais de um crime com uma conduta só. Então, normalmente em prova vem um exemplo de bomba. Ah, queria matar o namorado, o traidor. Ele vai estar no carro com os amigos e ela coloca uma bomba no carro. Explode, mata 4 pessoas. Uma conduta, 4 homicídios. Em concurso formal. Uma conduta, mais de um crime, idênticos ou não. Tudo bem? Beleza. Concurso formal, uma conduta só. Normalmente vem um exemplo de bomba. Normalmente vem um exemplo de bomba. No crime continuado, agora você vai ver a cena mais típica de todas. Porque quando você dá uma lida no artigo 71 do Código Penal, você vai ver que no crime continuado, o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos, se valendo das mesmas circunstâncias de tempo, lugar, modo de execução, entre outras semelhanças. Mesmas circunstâncias de tempo, lugar, modo de execução, entre outras semelhanças. Você vai observar que no crime continuado, os vários crimes parcelares parecem uma repetição do outro. Porque, na verdade, o crime continuado é uma ficção jurídica, né, que o agente, que a lei, né, que o Código Penal, quando tem essa situação de vários crimes idênticos, se valendo das mesmas circunstâncias de tempo, lugar, modo de execução, entre outras semelhanças, a lei entende um como continuação do outro, um como continuidade do outro. Mas, em verdade, nós temos vários crimes parcelares. Então, imagine o seguinte. Um assaltante de lotérica, sempre com um comparsa, sempre de capacete, sempre com uma 12 na mão, para numa lotérica no centro de Goiânia, entra com a escopeta, os 2 de capacete, e assalta a lotérica e leva todo o dinheiro de lá. Daí mais 20 dias, essa mesma dupla de moto, mesmo capacete, com a mesma arma, entra numa lotérica em Senador Canedo e assalta a lotérica de lá. Daí mais uns 30 dias, 2 motoqueiros, capacete, com as mesmas armas, entra numa lotérica em Umas e assalta a lotérica em Umas. Mais uns 30 dias depois, faz o mesmo em Anápolis. Quando essa galera for presa, você vai observar que, mediante mais de uma conduta, eles praticaram crimes idênticos, sempre o mesmo crime, roubo, crimes idênticos, se valendo das mesmas circunstâncias de tempo, lugar, modo de execução, entre outras semelhanças. Quando você olha, você parece que é a mesma cena, se repetindo várias vezes. É típico também daqueles casos dos serial killers, lá do... Serial killers é ótimo.
eu colocando no plural a palavra em inglês. Aqueles assassinos em série dos Estados Unidos, que sempre cometem o mesmo crime, a vítima sempre é encontrada da mesma forma, ele sempre se vale do mesmo modo de agir. Isso é crime continuado. Isso é crime continuado. Então, 3 espécies de concurso: concurso material, concurso formal e crime continuado. Prof, por que a lei e a doutrina criou as espécies de concurso? Para ensinar ao juiz como aplicar pena em cada uma dessas situações. Como aplicar pena em cada uma dessas situações. E aí, a lei cria 2 sistemas de aplicação de pena. 2 sistemas de aplicação de pena. Um sistema de aplicação de pena chamado de cúmulo material e um outro sistema de aplicação de pena chamado de exasperação. Você tem que estar anotando isso aí. 2 sistemas de aplicação de pena. Um chamado cúmulo material e o outro chamado de exasperação. O que é um e outro? O sistema de aplicação de pena, chamado de cúmulo material, nada mais é do que o juiz, em caso de concurso de crimes, fazer uma dosimetria para cada crime, eu não estou falando de concurso, eu não tenho mais de um resultado sempre, então ele faz uma dosimetria para cada crime e soma as penas definitivas. Então, no concurso, no cúmulo material, no sistema de aplicação de pena, chamado de cúmulo material, o juiz faz uma dosimetria para cada crime e soma as penas definitivas. E o outro sistema de aplicação de pena, chamado de exasperação. Nessa, o juiz faz uma dosimetria só. Ué, prof, não é sempre mais de um crime? Sim. Então, como que ele faz uma dosimetria só? Ele faz uma dosimetria só. De qual? Do crime mais grave. Ah, e se todos forem iguais? É de qualquer um, né, mané? Então, faz uma dosimetria só. Qual? Do crime mais grave. E, ao final, ele aplica um aumento de pena em decorrência dos demais crimes. Ele vai aumentar a pena dessa dosimetria porque foram vários crimes. Aumenta de quanto? Varia, se for o concurso formal ou o crime continuado. Tem que olhar no artigo 70 e no artigo 71. Prof, qual sistema aplica para cada concurso? No cúmulo material, no concurso material, eu aplico o cúmulo material. No concurso material de crimes, eu aplico o cúmulo material. Qual o sistema de aplicação de pena para o concurso material? Cúmulo material. O que significa dizer? O juiz faz uma dosimetria para cada crime e soma as penas definitivas. No crime continuado, o juiz aplica a exasperação. Faz uma dosimetria só, a do crime mais grave, e aplica um aumento em decorrência dos demais crimes. Beleza, prof. E no concurso formal? Por que eu deixei o concurso formal para depois? Porque o concurso formal de crimes, ele se subdivide. E aí você tem que saber. Porque se a questão ela é um pouco mais elaborada, eles vão te cobrar concurso formal, porque é o único que se subdivide. O concurso formal é o único que se subdivide em concurso formal próprio e concurso formal impróprio. Concurso formal próprio, o que é? No concurso formal próprio, os demais crimes são necessariamente culposos. No concurso formal próprio, os demais crimes são necessariamente culposos. Ah, e o primeiro? O primeiro pode se dar a título de dolo ou a título de culpa. Mas os demais crimes são necessariamente
culposos. Acompanha comigo. Você chega no salão de beleza e dá de cara com ela, a sua concorrente, aquela do cabelo que você nunca conseguiu ter. E você, morta de inveja, o que você faz? Decide matá-la, saca a sua pistola e atira na sua concorrente. Quando você dá esse tiro, a bala transfixa o peito da sua concorrente e acerta o braço da cabeleireira de forma de raspão. Então, com uma conduta, bang, você consegue 2 resultados. Uma morte e uma lesão leve. Morte e lesão leve. Que tipo de concurso de crimes é esse? Que com uma conduta eu consigo mais de um resultado? Concurso formal, beleza. Mas isso é concurso formal próprio ou concurso formal impróprio? Mas pera, prof, o primeiro resultado foi doloso. Eu queria a morte. Mas o segundo resultado foi culposo. Se eu tenho um resultado culposo, só pode ser concurso formal próprio. Sabe por quê? Porque no concurso formal impróprio, todos os resultados decorrem de dolo. No concurso formal impróprio, todos os resultados decorrem de dolo. Para usar a linguagem do código, no concurso formal impróprio, o agente age com desígnios autônomos. Desígnios autônomos. Ele tem dolo em relação a cada um dos resultados. No concurso formal próprio, o agente age com unidade de desígnio, é o que o código usa. Unidade de desígnio. O que significa dizer unidade de desígnio? Ele tinha uma pretensão só e acabou conseguindo mais de uma pretensão. Então, concurso formal próprio, os demais resultados são culposos. Como que eu faço para identificar? É simples. Se eu tenho um resultado culposo, só pode ser formal próprio. Por quê? Porque no formal impróprio, todos os resultados decorrem de dolo. Todos os resultados decorrem de dolo. Então imagina o seguinte, a namorada quer matar o namorado. Aquele nosso exemplo da bomba. Coloca uma bomba no carro que eles vão sair. As 4 pessoas. O carro explode, mata os 4. Uma conduta, 4 homicídios. Eu te pergunto, esses 4 homicídios foram dolosos ou só o primeiro que foi doloso? Os 4 foram dolosos. Ela tinha dolo direto em relação ao namorado e dolo de segundo grau em relação aos outros 3. Porque necessariamente, para alcançar a morte do namorado, ela praticaria as outras 3 mortes com essa conduta. Então, todos os resultados são dolosos. Portanto, que espécie de concurso é essa? Ah, uma conduta mais um resultado? Formal, beleza. Concurso formal, mas é próprio ou impróprio? Ah, todos os resultados foram dolosos, então é impróprio. Concurso formal, impróprio. Impróprio. Tá quase acabando a aula, deixa eu te dar um exemplo para lavar a sua alma. Para lavar a sua alma. Imagina que você chega em casa antes da hora prevista. Dá errado esse trem. Não chega, não. Se você antecipa e chega em casa sem avisar, antes da hora prevista, quando você abre a porta do seu quarto, quem está lá com o seu maridão? A sua concorrente do cabelo bonito. E aí você olha aquela cena, fica estarrecida, fecha a porta devagarzinho, vai lá na despensa e pega o fuzil do seu marido. Seu marido é atirador esportivo, ele tem um fuzil. Você vai lá, pega o fuzil dele, entra no quarto e fala assim, ah, mas que bonito os dois, hein? Levanta aí os dois. Vocês não gostam muito um do outro? Fica um de frente pro outro. Agora, aí os dois levantam, ficam um de frente pro outro. E você, com um fuzil, uma luneta, dá um tiro de 308, um Winchester, que atravessa a cabeça dos dois de uma vez só. Hã? Lavei ou não lavei sua alma nessa? Você, com uma única conduta, praticou 2 homicídios. Teve 2 resultados. Que concurso é esse? Ah, prof, se é uma conduta, é concurso formal. Beleza. É próprio ou impróprio? Ah, todos os resultados se deram por dolo.
Se todos os resultados se deram por dolo, só pode ser concurso formal impróprio. Impróprio. Beleza. E qual que é o sistema de aplicação de pena? Você lembra que nós temos dois? Sistema de aplicação de pena. Sistema de aplicação de pena pode ser cúmulo material. O que é cúmulo material? Dosimetria para cada um, soma as penas definitivas. E o outro que é exasperação. Faço uma dosimetria só do crime mais grave e aplico um aumento em decorrência dos demais. Para o concurso formal próprio, eu aplico a exasperação. Para o concurso formal impróprio, eu aplico o cúmulo material. Para o concurso formal próprio, eu aplico a exasperação. Para o concurso formal impróprio, eu aplico o cúmulo material. Assenta aí essas informações na sua cabeça. Concurso de crimes é importante demais. Assenta aí que eu preciso acrescentar. Então, beleza, prof. No concurso formal próprio, é uma conduta só, mais de um resultado. Beleza, uma conduta só, mais de um resultado. E se esse concurso formal, todos os resultados se deram por dolo, é concurso formal impróprio. Se o primeiro resultado se deu por dolo, mas eu tenho um resultado culposo, é concurso formal próprio. Para o próprio, exasperação. Para o impróprio, cúmulo material. Beleza, é isso. Só que tem um detalhinho que a lei ainda traz. Na verdade, é uma faculdade. Uma faculdade. O que a lei diz? A lei diz o seguinte: para o concurso formal próprio, é possível aplicar o sistema mais benéfico. Então, olha só, para o concurso formal próprio, a regra é exasperação. Mas, se o cúmulo material se mostrar mais benéfico, eu posso usar o cúmulo material. Vamos lá. Então, qual que é a regra para o concurso formal próprio? Concurso formal próprio é aquele que tem uma conduta só e os demais resultados se dão por culpa. Por culpa. Qual que é a regra? A regra é exasperação. Eu faço uma dosimetria só e aplico o aumento em decorrência dos demais crimes. Beleza. Mas a lei me diz o seguinte, que se o cúmulo material se mostrar mais benéfico, eu posso usar o cúmulo material e não a exasperação. Prof, mas tem hipótese que o cúmulo material se mostra mais benéfico que a exasperação? Tem. Você quer ver um exemplo? A gente já falou o exemplo aqui, ó. Vem comigo. Lá no exemplo do salão. Você cometeu um homicídio doloso e uma lesão culposa, não foi isso? Lembra? Da concorrente, atirou nela, a bala transfixou o peito dela e acertou de raspão o braço da cabeleireira. Uma conduta. 2 resultados. Que concurso que é? Formal. Beleza. Concurso formal. Uma conduta, 2 resultados. Esses resultados se deram todos a título de dolo ou o segundo resultado foi culposo? O segundo resultado foi culposo. Então esse concurso formal é próprio ou impróprio? Próprio. Qual que é a regra de aplicação de pena? Via de regra é a exasperação. Vamos fazer a exasperação? Faz a exasperação comigo. Na exasperação, então, o juiz faz uma dosimetria só e aplica o aumento de 1/6 a 2/3. Faz a exasperação comigo. Vamos lá. Qual dosimetria eu vou fazer? Do crime mais grave. Eu tenho homicídio doloso e lesão culposa. Homicídio doloso é mais grave. Vamos fazer a dosimetria? Homicídio doloso, pena de 6 a 20 anos. Começa com 6 e analisa na primeira fase as circunstâncias judiciais. O réu é primário, de bons antecedentes, não tem demais condutas. Segunda fase, agravante, atenuante, não tem. Terceira fase, você chegou com pena mínima, 6 anos. Pena mínima, 6 anos. E na terceira fase, você vai aplicar o aumento da exasperação, não é? O aumento do concurso. Então, você vai aplicar um aumento de 1/6 a 2/3. Você está com pena mínima de 6 anos. O juiz vai aplicar o aumento mínimo, porque o réu é primário, de bons antecedentes, e não tem mais condutas reprováveis.
ele aplica o aumento mínimo de 1/6. Eu sei que nós somos do direito, né? Mas dá para fazer 1/6 de 6, não dá? Quanto que é 1/6 de 6? Isso, 1. Então eu tinha uma pena de 6, aumento de 1/6, essa pena vai para 7. 7, utilizando o sistema da exasperação, que é a regra. Mas lembra que a lei disse que se o cúmulo material for mais benéfico, eu uso o cúmulo material? Vamos fazer no cúmulo material essa mesma situação? Então vamos lá. No cúmulo material eu vou fazer uma dosimetria para cada crime. Quando eu pego o homicídio e faço a dosimetria, pena de 6 a 20 anos, réu primário, de bons antecedentes, chego na pena mínima, 6 anos. Beleza. Vamos fazer a dosimetria para lesão culposa. Réu primário, de bons antecedentes, pena mínima, 3 meses. Somo as penas definitivas, 6 anos e 3 meses. Qual o critério de aplicação de pena é melhor? Percebeu que nesse caso, o cúmulo material se mostra mais benéfico que a exasperação? Então a lei te permite utilizar o cúmulo material. Mas, por favor, isso é só para o concurso formal próprio. Eu tenho essa opção para o concurso formal impróprio? Não. Para o concurso formal impróprio, qual sistema eu aplico? Cúmulo material. E ponto final. Para o concurso formal próprio, qual que eu aplico? Regra, exasperação. Salvo se o cúmulo material se mostrar mais benéfico que a exasperação, aí eu posso usar o cúmulo material ao invés da exasperação. Nesse ponto, você está preparado para resolver qualquer questão de concurso formal de crimes. Mas você precisa organizar essas informações na sua cabeça. Você vai precisar revisar isso aqui, se é a primeira vez que você está vendo. Ai, prof, não era para ser não, né? Porque eu já formei. Não era para ser, mas vai que, né? Vai que. Vamos terminar falando de crime continuado. Crime continuado, artigo 71. No crime continuado, o agente, mediante mais de uma conduta, comete 2 ou mais crimes idênticos, se valendo das mesmas circunstâncias de tempo, lugar, modo de execução, entre outras semelhanças. Primeira questão que a gente precisa resolver aí no crime continuado é o que são crimes idênticos. O que são crimes idênticos? Você poderia me dizer, prof, são crimes que estão no mesmo dispositivo legal, no mesmo artigo da lei. Se você me diz isso, eu poderia concluir que roubo e latrocínio são crimes idênticos. Porque o roubo é 157 caput. O latrocínio é 157 parágrafo 3º. Está dentro do mesmo artigo. E são crimes idênticos? A STJ já falou que não. E o conceito mais completo de crimes idênticos que nós temos é: crimes idênticos são crimes previstos no mesmo dispositivo legal e que protegem o mesmo bem jurídico. Roubo e latrocínio não protegem o mesmo bem jurídico. Roubo protege a integridade pessoal e o patrimônio. Latrocínio protege patrimônio e vida. Porque latrocínio é roubo com morte. Roubo agravado pela morte. Então, o latrocínio protege patrimônio e vida. Roubo protege patrimônio e integridade pessoal. Não são crimes da mesma espécie, segundo o STJ. Tudo bem? Então, o que são crimes da mesma espécie? São crimes previstos no mesmo dispositivo legal e que protegem o mesmo bem jurídico. Furto e furto qualificado, furto simples e furto qualificado, são crimes da mesma espécie? São. Porque todos estão dentro do mesmo dispositivo legal. Tudo bem com isso? Entende o que eu estou dizendo? Sim, beleza. Então,
No crime continuado, mediante mais de uma conduta, o agente pratica 2 ou mais crimes, se valendo das mesmas circunstâncias de tempo, lugar, modo de execução, entre outras semelhanças. Então, olha só, o que a jurisprudência entende que são mesmas circunstâncias de tempo? Mesmas circunstâncias de tempo para a jurisprudência é um intervalo máximo de 30 dias entre um crime parcelar e outro. Então, para ser mesmas circunstâncias de tempo, eu não posso ter um intervalo maior que 30 dias entre um crime parcelar e outro. Salvo para crimes financeiros, que a jurisprudência admite até 3 meses. Então, para crimes financeiros, a jurisprudência admite até 3 meses entre um crime parcelar e outro. Então, praticou o furto da lotérica aqui em Goiânia, daí 20 dias praticou em Aparecida, daí 30 dias praticou em Senador Canedo. Quando não há um intervalo maior que 30 dias entre um crime parcelar e outro, eu entendo que são mesmas circunstâncias de tempo e vou entender um como continuação do outro. E o que são mesmas circunstâncias de lugar? O que são mesmas circunstâncias de lugar? A jurisprudência também responde isso, dizendo que mesmas circunstâncias de lugar é mesma comarca, mesma cidade, ou, no máximo, cidades contíguas. Por isso que no meu exemplo eu falei Goiânia, Senador Canedo, Aparecida, Inhumas, Anápolis. Mesmas circunstâncias de lugar. Não pode ser, por exemplo, roubou a lotérica aqui em Goiânia, daí 15 dias roubou da mesma forma uma lotérica em Belo Horizonte. Mesmas circunstâncias de lugar? Isso é crime continuado? Não. Então, mesmas circunstâncias de tempo, no máximo 30 dias entre um crime e outro, mesmas circunstâncias de lugar, mesma cidade, ou no máximo cidades contíguas, no máximo cidades próximas. Tudo bem? Então, mesmas circunstâncias de tempo, lugar, modo de execução. Modo de execução e outras semelhanças. O que é isso? É olhar o crime e perceber que ele é sempre praticado mais ou menos da mesma forma. Você quer ver um exemplo? Imagina que um agente resolve furtar um apartamento ali no setor Bueno. Aí ele vai para a porta do prédio ali por volta das 18 horas, onde tem muita movimentação de carro na garagem. Espera um carro entrar ou sair, o portão abre e ele entra pela garagem. Sobe um elevador, para no andar, escolhe um apartamento vazio, abre com chave falsa, entra e leva as coisas do apartamento. Daí mais uns 15 dias, ele vai ali no setor marista, mais ou menos 18 horas, espera a garagem abrir, entra pela garagem, escolhe o apartamento vazio, abre com chave falsa e leva as coisas de lá. Daí mais uns 20 dias ele vai ali em Senador Canedo, mais ou menos 18 horas, garagem, sobe, apartamento vazio, chave falsa e leva as coisas. Tá percebendo? Tá percebendo? Sempre mais ou menos da mesma forma. Parece um que é replay do outro. Isso é crime continuado. Então, no crime continuado, o agente tem que se valer das mesmas circunstâncias de tempo, lugar, modo de execução, entre outras semelhanças. E os crimes são idênticos. Qual que é o critério de aplicação da pena? Nós já dissemos. Qual que é o critério de aplicação da pena? Exasperação. Exasperação. Cuidado, que o crime continuado tem uma exasperação que é especial. Quando for crime com violência ou grave ameaça contra vítimas diferentes, essa exasperação pode ir até o triplo. O aumento pode ir até o triplo. Confira nos parágrafos do artigo 71 do Código Penal. Tudo bem? Pessoal, eu resolvi trazer para essa revisão. É óbvio que a gente não consegue passar o direito penal inteiro, senão eu teria que ter aqui pelo menos 20 horas de gravação. Nós só tivemos 2. Então eu procurei trazer para essa revisão os temas que a gente mais vê em prova. Então esses são temas que com certeza estará em alguma das provas que você vai fazer aí para frente.
tá? Cuidado com omissão, concurso de pessoas é muito importante e cuidado com lei penal. São os temas que a gente trouxe, que sabe que tem muita incidência e que a gente precisava explicar da melhor maneira para que você aproveitasse ao máximo essa revisão. Meu nome é Getúlio, eu estou aqui no Instituto Goiano de Direito para o que você precisar. Obrigado pela companhia e até a próxima.